Quando falamos de comunhão, nós falamos de união. A gente vê no dicionário, o próprio português fala ter algo em comum, uma vida em comunidade, né? Comunidade vem da palavra comunhão, que significa pessoas que vivem em um lugar que Partilhando juntos. tem algo em comum, né? Que partilham algo em comum. Sendo que o que a Bíblia diz sobre isso? E a Bíblia é mais profunda, né? No Novo Testamento a palavra é koinonia. E mais do que simplesmente união ou ter algo em comum, é ter tudo em comum. Mais do que simplesmente estar junto, é ser um. A Bíblia, justamente lá em Efésios, capítulo 4, fala sobre a comunidade dos discípulos, né? Sobre a igreja, e fala que nós temos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, né? Um só Senhor e Deus. E trata a igreja como um corpo. Não só em Efésios, fala sobre os dons espirituais, mas também em Romanos nós podemos ver a igreja sendo tratada como um corpo. Então, muito mais do que simplesmente estarmos juntos ou termos algo em comum, é sermos um naquele que nos une, naquele que é o cabeça. Ele é o cabeça e o corpo é um, né? Nós somos um nele e uns nos outros. Claro que esse ter tudo em comum não está se referindo, né, que todo mundo vai gostar de azul ou de amarelo. Até porque, como um corpo, cada um tem uma função e às vezes exerce uma atividade e até mesmo gostos diferentes. Agora, existe um princípio, um propósito, uma fé, valores, uma natureza que nos torna um. Que é dele. Sim, que é dele. E quando a gente fala de comunhão, nós temos que ir primeiro lá para Gênesis, lá para o início, lá para a criação. O que a Bíblia diz em Gênesis? E ele fala, né, façamos o homem à minha imagem e semelhança. E Deus, ele cria não só todos os seres, mas cria o ser humano e diz, não é bom que o homem viva só. E Deus, ele faz não só o homem e a mulher. E a primeira comunhão que a gente vê é a comunhão do próprio homem com Deus. Havia uma comunhão do homem com Deus que foi quebrada pelo pecado. O pecado quebrou essa comunhão com Deus, essa unidade do homem com Deus, né? E lá em Romanos fala o quê? Que todos pecaram e separados foram da presença gloriosa de Deus. A comunhão se perdeu, né? Se desvinculou de Deus. O pecado destruiu a comunhão entre o homem e Deus. Aí a gente consegue começar a entender muitas coisas sobre comunhão hoje, né? Por que muitas vezes é tão difícil a comunhão? Porque está quebrado por causa do pecado. Que é através dessa comunhão original que vem as outras, né? E é interessante que quando Jesus vem ao mundo, né, o próprio Deus encarnado, ele poderia ter feito tudo sozinho de repente. Mas ele escolhe alguns homens e aqueles homens deram continuidade àquilo que Jesus tinha feito. A obra dele mesmo, porque ele colocou sobre eles o Espírito, né? Que é ele. A extensão dele mesmo ele depositou sobre aqueles homens para que eles continuassem a obra que era dele. E Jesus faz uma oração, Jesus deixa muito claro, né? Eu e o Pai somos um. E a minha oração é que vocês sejam um comigo, um conosco, Aleluia. Assim como eu e o Pai somos um. Então essa comunhão, Jesus ele veio para restaurar a comunhão entre nós, né, seres humanos e Deus. Só que ele continua essa oração lá de João, capítulo 17. 17, mas depois em 20 ele fala... E ele vai até 20, né? E ele fala, olha, a minha oração é para que vocês sejam um. E ele faz essa oração e a igreja, que ele trata como seu próprio corpo, ela não é feita de uma pessoa. Justamente a restauração da comunhão com Deus restaura ou cria uma união real, uma comunhão entre essas pessoas, entre os filhos de Deus. O corpo dele, né? Que se torna o seu corpo, aqueles que foram regenerados, convertidos, restaurados na comunhão com Deus. Por isso que lá em 1 João diz o quê? Se andarmos na luz,
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque o pecado que somos libertos restaura a comunhão com Deus e uns com os outros. Porque, de fato, uma vida sem Deus, não existe igreja sem comunhão. Sim. A essência é a comunhão. Igreja, na verdade, é comunhão. E comunhão é igreja. Igreja é congregação. E congregação é juntamento. É o conjunto dos regenerados, né, que foram lavados, salvos, que andam em unidade, como um corpo. A igreja, a gente sempre reforça isso, né? Não é uma instituição. Dentro de uma instituição há divisões. Dentro das denominações, ou fora delas, né, há divisões, e muita gente confunde e nunca experimentou ser igreja de verdade. E Jesus não criou nenhuma instituição. É isso aí. Jesus Porque criou a sua igreja, Jesus fundou a sua igreja. Né? E as pessoas confundem, né, a igreja de Cristo com as instituições. Sim. E muitas vezes deixam de conhecer a verdadeira igreja. Porque a consequência, presta atenção nisso, a consequência de uma vida regenerada por Jesus, a consequência é ter comunhão não só com Ele, é ter comunhão uns com os outros. Sim. Uns com os outros, com aqueles que estão na luz, como diz lá em 1 João. Se andarem na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. É natural que vai ter comunhão. É a consequência. Não tem como a gente ter comunhão sem essa comunhão com Cristo. Não existe comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. É uma consequência natural. A pessoa que ela não quer andar, né, com o irmão... Quando a pessoa se afasta, inclusive, da igreja, muitas vezes... E da igreja que a gente está falando, de estar com a igreja. Porque isso ela já está afastada de Deus. Sim. Né? Naturalmente. Sim. Isso é muito importante a gente reforçar sempre isso, né? Que a igreja verdadeira, de fato, a igreja visível e invisível, né? Que não é visível por pedras, por um espaço, por um prédio, por uma placa. A igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo vivo, que anda em comunhão, que corrige uns aos outros, que serve uns aos outros, que usa seus dons para edificação uns dos outros. Existem muitos textos que falam sobre comunhão, a importância de sermos dois. Né? No Antigo Testamento fala sobre quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, né? Como o povo de Deus, o povo de Israel, e agora de uma maneira completa realmente com o povo de Cristo. Né? Você falou assim, Abraão, Deus escolhe um homem para fazer dele uma nação. Em Cristo, Deus começa a construir um corpo, que é feito de muitas pessoas, mas é um corpo só. Né? Você falou mais ou menos isso hoje cedo. Mas o que nós queremos, de fato, é viver a verdadeira igreja, vivendo a verdadeira comunhão. A verdadeira igreja, ela convive e vive diariamente, constantemente. É no relacionamento real, vida na vida, né? De amizade, de discipulado, de ensino, de correção, né? de compartilhar realmente a vida de todas as maneiras, né? Suportando uns aos outros em amor, como diz lá no texto também de Efésios, né? Que começa falando sobre isso, né? Que nós precisamos ter a humildade, sermos dóceis e suportar uns aos outros, né? Por isso que quando nós temos Cristo, a nossa natureza se une, porque nós temos essa natureza, o fruto do Espírito Santo em nós.